como é que o inglês foi que ajudou na minha vida. E eu tô aqui comprando mercantil e tô no supermercado. Eu falo tudo em inglês, eu sobrevivo aqui em inglês, meu de comunicação é em inglês. E como o inglês é tão importante na minha vida, eu nunca tinha me tocado disso. Ficou importante, porque se não fosse o inglês, eu não tava nem morando aqui. Se não fosse o inglês, eu não tava vivenciando tudo isso tudo aqui. Se não fosse o inglês, eu sequer teria começado a me comunicar com Mia e eu não estaria aqui, não estaria morando, talvez aqui na Suécia. Vou contar para tu como foi esse processo, como foi que eu aprendi o inglês. E eu não indico tu fazer exatamente como eu fiz. Eu vou contar para vocês como é direitinho. Mas eu indico fazer certas partes de como foi que eu aprendi, porque eu também utilizo para estar aprendendo agora o sueco, que é a outra língua que eu preciso aprender. Então, é isso. E daqui a pouco eu conto para vocês, quando eu chegar em casa e resolver tudo na minha vida. E eu vou contar para vocês como foi esse processo para eu aprender inglês, como foi que eu fiz para aprender inglês e como é que você pode fazer melhor do que o jeito que eu fiz. O inglês me proporcionou isso aqui. Desde criança, eu me interessava, assim, loucamente por línguas. Eu não tinha consciência nem estudar ainda. Tipo assim, criancinha mesmo, acho que, sei lá, 7 anos, 5, sei lá, 10. Eu já me interessava muito por essas coisas. E quando eu assisti os filmes lá em tela quente, sessão da tarde, eu vi um mundo totalmente diferente da realidade que eu vivia lá no interior do Ceará. E eu sempre gostei muito de séries, de filme e de músicas em inglês. Eu me lembro, minha primeira aula, eu na quarta série, era séria ainda, viu, minha gente? Vai revelar um pouquinho minha idade, que chama de ano, né? Quinto ano. Na minha quarta série, eu me lembro da primeira aula de inglês com a professora. Eu me lembro dela, Kelly, que é a irmã de Rômulo. Se um dia tu ver esse vídeo aí, tu vai saber. E ela levou o básico, o kit da professora de inglês, o microsystemzinho com o CD de inglês, da música em inglês. E a música era Hello, Goodbye, dos Beatles. E foi a primeira, e ela levou a letra e a gente tinha que completar. E era uma música muito fácil de aprender e eu amei. Aí eu, já falo inglês, já sabia inglês com essa música. E a gente não tinha, era bem humilde, a gente não tinha microsystem só em casa. Se não passasse essa música, que geralmente não passava em nenhum lugar, mas eu gravei a música na minha cabeça e eu ficava só cantando, só cantando. E aí eu fui entrando na adolescência, aí que eu fui mais me interessando por isso. E aí veio o boom da internet dos anos 2000, Orkut, tudo, e a gente pagava para ir lá para o Cyber, né, para Lan House. E aí eu gastava meu tempo na Lan House fazendo o quê? Eu não ia jogar, eu falava com as pessoas no Messenger, mas eu gastava indo no site Letras, e pegava a letra e a tradução e ouvindo as músicas. E quando eu baixava as músicas, né, gente? Não fosse Shared da Vida e meu amigozinho Júnior, ou qualquer CD que a gente ouvia, e quando a gente tinha um dinheiro a mais, a gente imprimia. Ou quando não tinha dinheiro para imprimir, eu copiava a letra em inglês e em português, e a tradução. E eu sequer sabia que isso estava me ensinando inglês, eu fazia porque eu gostava. O boom do computador, aquela coisa, não tinha nada de tudo que tem hoje, então isso era a minha forma de diversão, que na verdade eu estava aprendendo inglês da forma mais imersiva possível, eu não tinha como viajar nem morar fora, minha mãe nunca teve essa condição, e na verdade eu estava aprendendo inglês. E por que eu falei no início, eu não indico você fazer como eu fazia? Na verdade eu indico, só não indico fazer somente isso. Então, por que eu não indico tu aprender só dessa forma, só assim? Porque tu vai demorar a vida toda. É por isso que eu não indico tu aprender só assim. Isso vai fazer parte de um processo. Porque acho que era bom se eu tivesse aprendido em menos tempo, não uma vida toda. E eu levei anos para aprender dessa forma. Eu nem sei bem a data de dizer para vocês quando foi exatamente a data que eu percebi que eu sabia falar inglês. Eu sei que nos últimos anos eu passei a assistir série e filme só com o áudio em inglês e a legenda em inglês. E eu percebi que eu já entendia, passei a entender. E aí eu achava que eu sabia inglês, mas não sabia falar, né? Porque eu não praticava meu speaking com ninguém. Mas aí teve, às vezes a gente tem umas sortes, umas coisas assim na vida, mas por alguns meses, eu acho que ficar viciada em Friends me ajudou muito. Eu já assisti, eu acredito que eu assisti Friends assim não sei, umas 10 vezes, literalmente. Porque eu já sabia o contexto, eu já sabia a história,
Então, se eu estivesse lavando a louça e ouvindo Friends, eu sabia do que é que eles estavam falando. Então, isso me ajudou muito. Então, se você é viciado em alguma série em inglês, principalmente nas sitcom, que dá o tempinho de você rir, o tempo de você processar a ideia, é bom. E canais no YouTube, eu assistia, tipo, canais no YouTube de 101.com English, que é 101 ponto, inglês, ponto com inglês no YouTube, e tem lá vídeo de conversação. Isso era, eu tinha prazer em fazer isso, e aí eu gostava. E aí fui melhorando, mas como eu disse, não praticava o speak. Deu certo no curto período de tempo, em que foi morar na casa de... uns amigos meus estavam fazendo lá um projeto de alimentar e ajudar pessoas em situação de rua, e aí tinha um cara que encontrou lá um americano, e ele era de Nova York, estava lá na minha cidade, no Ceará, enfim, e ajudaram e tiraram ele da rua, e ele passou a frequentar os lugares que a gente estava indo e ficou morando na casa de um amigo meu. E aí eu ficava muito tempo com ele, então isso me ajudou muito, assim, tipo, muito, muito a emergir mais ainda. Eu tentava falar algumas coisas em inglês, mas eu ficava com vergonha, então eu não praticava tanto, eu poderia ter aproveitado mais, mas eu pedia para ele, fala comigo só inglês, mesmo que eu não saiba como te responder, ou eu respondia para ele em português, e ele me falava em inglês, porque eu conseguia entender, mas eu não sabia ainda o falar. E aí ele fazia isso, e me ajudou muito, 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 muito. Até eu conhecer Mia, eu não falava, então até eu começar a falar com ela, e era bem ruim mesmo, tipo assim, eu fico vendo depois uns vídeos meus, minha gente, eu fiquei com vergonha de mim mesma, mas é assim que se aprende, e você não pode ter essa vergonha, e ainda bem que eu não tive. E foi onde eu fiquei praticando o meu speaking, e que era bem ruim, mas aprendi. E, e acho que, tipo, em um mês, assim, eu evoluí muito, e do tempo que eu comecei, até eu vim pra cá a primeira vez, a evolução, assim, foi... Eu me lembro de um dia a gente falando, eu esqueci como se falava avião em inglês. Embora eu soubesse, mas na hora de falar eu não soube. Mas é importante praticar o speaking, sim. E aí, essa parte eu uso para aprender do meu sueco, né? Eu só não posso esperar esse processo de 10, 20 anos para eu poder aprender, porque eu moro aqui, meu amor, e eu preciso aprender, né? Então é uma parte, essa é isso como foi que eu aprendi inglês minha vida toda, é só uma parte dos meus estudos. E se tu quiser, tu pode aplicar aí para os teus estudos de tu aprender inglês ou qualquer outra língua. Funciona. Essa é uma parte do meu dia, né? Assistir coisas, séries, filme, vídeos em sueco. E nos outros dias, amor, eu sento a bundinha assim na cadeira e eu estudo vocabulário e estudo gramática. Então, resumindo para vocês, os 3 pilares que eu uso e que eu já vi inúmeros estudos e livros e vídeos de pessoas, são os 3 pilares, né? Vocabulário, aprender, coloca no YouTube, aprende. E eu percebi que o flashcard não funciona para mim. Procura que funciona para tu, não é porque funcionou para fulano de tal que vai funcionar e que é obrigatório funcionar para tu, não. Tu vê o que é que funciona para tu. A gramática, é claro, e para isso de gramática eu fazendo mesmo assim, antes de eu começar o curso, eu tenho um curso no YouTube mesmo, que a galera faz de graça, e eu tô fazendo esse curso por lá, e eu sento minha bundinha na cadeira e aprendo lá as regras de gramática, e livro, né? Tem livros que eu pego aqui na biblioteca. E a terceira parte é a imersão, né? Imersão maior eu tô tendo morando aqui, mas nem sei se tanto, porque aqui todo mundo fala inglês, então as pessoas ficam achando muito mais confortável falar comigo só em inglês do que tentar falar comigo em sueco e sem saber e ficar tentando. Começa logo a falar inglês, então eu não fico tão imersiva, eu só fico imersiva se eu estiver em situações de grupos e aí as pessoas estão falando sueco. E aí agora eu estou começando a entender o contexto. É como o processo de uma criança, como ela está aprendendo, né, minha gente? E aí eu entendo sobre o que é que eles estão falando. Mas aí a outra forma que eu uso o terceiro passo dessa imersão, além disso, filme, série, e ficar praticando, minha gente, o speak, fica falando sozinha mesmo, igual uma doida, montando frase, e em casa, onde quer que seja, tu monta a frase, Jagscar, e aí fica falando. E é isso, é uma forma de tu imergir e aprender. Vocabulário, gramática e imersão com filme, música, série. E é isso. Então, esse é mais um vídeo e o tempo tá ficando lindo e a primavera realmente tá chegando. Olha como tá lindo.